Olá, eu sou Antônio Carlos Souza Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem do WhatsApp de uma paciente em que ela dizia assim, ela já está em tratamento há vários meses, e ela disse, Tom, o remédio já não está fazendo o efeito que ele fez antes. Eu perguntei, como assim? Aí ela disse, porque eu estou sentindo ansiedade. E esse é a nossa questão de hoje. Primeiro, deixa eu me referir a essa questão dessa mesma paciente, é um exemplo típico. Quando ela veio a primeira vez aqui, ao prescrever a medicação para ela, a primeira reação, a mais natural de todo paciente psiquiátrico é, mas precisa mesmo usar? Ou como eu disse outro dia num vídeo, quando é que nós desmamamos? Mas o maior risco do remédio psiquiátrico, principalmente remédio ligado à ansiedade, é que o paciente, depois de algum tempo, passado o período da rejeição do remédio, ele usando o remédio, ele pode chegar 2, 3 meses depois dizendo, eu estou bem, mas ainda... E aí começa a desfilar uma série de coisas. Eu ainda não consegui emprego, ainda não arrumei um relacionamento amoroso. Ou seja, sai de um momento de inteira rejeição até esperar fantasiosamente e onipotentemente muito do remédio. Isso é muito comum, o paciente achar que não está melhorando porque o que ele espera do remédio é mais do que o remédio pode oferecer. O psiquiatra tem uma expectativa do remédio, mas muitas vezes... O paciente tem uma expectativa, depois de algum tempo, ele cria uma expectativa maior do que aquela que o remédio pode produzir. E ele começa a desqualificar o remédio porque não está atingindo. E se o psiquiatra não trouxer à tona essa discrepância entre a minha expectativa enquanto profissional e a dele enquanto paciente, eu estarei achando que eu acharei que meu tratamento está funcionando, e ele vai dizer que está uma droga, porque ainda não atingiu um parâmetro que só existe na fantasia dele. Né? Ele deu uma qualidade onipotente ao remédio que o remédio não tem. O remédio é um removedor, não é um acrescentador, se eu puder resumir dessa forma bem simples. Todo remédio psiquiátrico, ele remove coisas. Né? Quem tem aquário é um limpa-fundo. Né? Quem tem aquário sabe disso, é aquele peixinho que passa limpando o fundo do aquário. O remédio é isso. Ele retira sintomas que atrapalham a vida da pessoa. Mas a possibilidade da pessoa construir uma vida nova, tendo sido removido o sintoma, pertence a ela e ao trabalho psicoterápico. Por isso que as duas coisas são complementares. Mas voltando à questão dela, da ansiedade, eu fiquei pensando como é complicado nessa área. Por exemplo... Muita gente, talvez depois de vídeos, de comentários, de difusão e tal, as pessoas sabem que existe o transtorno afetivo bipolar, em que a pessoa pode ter ao longo da vida, não simultaneamente no mesmo dia, como muita gente, as pessoas usam a expressão, parece que é bipolar porque a pessoa simplesmente está indecisa. Mas uma pessoa que tem a transtorno afetivo bipolar é uma pessoa que ao longo da sua história de vida tem episódios mais frequentes de depressão e episódios menos frequentes de mania ou hipomania. A palavra depressão corresponde a uma tristeza patológica que está misturada com perda de energia, com pensamentos de ordem autodepreciativa, um sentimento de tristeza imotivado, a sensação de nada valer a pena, de tudo ser sem encanto, ou uma expressão bem poética, sem graça. E do outro extremo, nós chamamos de mania ou hipomania, não há hábito. Mania e hipomania não tem a ver com hábitos, como nós usamos corriqueiramente. Mas mania e hipomania é como se fosse a face em espelho, a imagem espelho da depressão. É uma euforia patológica. Não existe uma causa, é desproporcional, em que existe uma alegria exagerada com outros sintomas do cortejo de sintomas para diagnosticar de mania. Então já é alguma coisa conhecida de que a palavra depressão não é a mesma coisa de tristeza e que tristeza é uma emoção normal resultante de uma perda, que mania é uma euforia patológica, e mania e hipomania são euforias patológicas, que são diferentes da alegria, que é o resultado de um ganho.
Então, são duas palavras diferentes em que nós separamos o quadro da alegria e da tristeza como respostas a situações de ganho e de perda, e mania e depressão como um clique que dá no organismo, no indivíduo, que ele começa a, de dentro para fora, ter uma mudança da qualidade do humor dele. Então, existem duas palavras distintas. Então, quando nós estamos lidando com um paciente que tem transtorno afetivo bipolar, depois que nós conseguimos estabilizar, o outro trabalho nosso é ajudá-lo a discernir o que é tristeza e o que é depressão, que o fato dele estar em tratamento com um estabilizador de humor, ou que esteja com antidepressivo, no caso do transtorno depressivo recorrente, que ele tem direito a ter luto. O remédio não vai impedir o luto, porque está tratando a depressão. Mas aí chega essa palavra ansiedade. Ansiedade é complicada, porque nós só temos uma palavra para nos referirmos à emoção ansiosa, como uma resposta proporcional a uma situação da ansiedade patológica. A palavra é a mesma. Diferentemente da alegria e da tristeza, que há dois vocábulos, nós só temos um. O que é a ansiedade como uma emoção normal? É a única emoção nossa que é voltada para a expectativa, é voltada para o futuro. Todas as outras são pós-estímulo. Nós temos uma perda, sentimos uma tristeza. Nós temos um ganho, nós sentimos uma alegria. Alguém nos ameaça, nós sentimos medo. Alguém nos faz alguma coisa ruim e nós sentimos raiva. Depois, a ansiedade é antecipatória. E por que surge a ansiedade do ponto de vista da evolução? Porque foi talvez o atributo que permitiu antecipar o futuro, é o atributo que permitiu que um animalzinho como o ser humano, que é totalmente ineficiente do ponto de vista da natureza para competir com os grandes predadores, que ele pudesse, antecipando o futuro, dando um grito numa manada, e poder saber que eles vão se desviar para um canto. A antecipação do futuro é um mecanismo necessário para a evolução humana. É o que nos permite antecipar, planejar, prever. Lembra da cigarra e a formiga? Aquela fábula de La Fontaine? Em que a formiga critica a cigarra porque ela vivia sem pensar no futuro, enquanto que a formiga, por ser laboriosa, trabalhadora, ela vai colhendo para poder, na época do inverno, ela ter o que plantar, o que comer. Essa capacidade de antecipar, vai haver inverno, portanto eu tenho que acumular, nos permitiu a evolução humana em relação à natureza. Mas ela tem uma qualidade apreensiva. Quando nós tememos, vamos imaginar uma pessoa que tenha 60 anos e está ameaçada de um corte de emprego, e ela está distante da aposentadoria. Essa pessoa vai antecipar um futuro ruim, e ao fazer isso, ela sente no presente o que ela sentiria no futuro. A diferença da ansiedade para o planejamento é que o planejamento apenas antecipa. Na ansiedade, além de antecipar o futuro, nós sentimos essa perda. A perda é sentida hoje, para aquilo que talvez aconteça no futuro. Então, todas as pessoas, exatamente porque nós não conhecemos o futuro, por não conhecer o futuro, nós olhamos para o futuro com algum grau de apreensão, a depender do momento da nossa vida. Seja o estudante de primeiro, segundo grau, à medida que se aproximam as provas, seja o estudante da proximidade do Enem, seja o candidato à residência médica, seja um candidato à eleição, o que for. A pergunta que vem em relação ao futuro de forma temerosa inicia sempre pelo e se? E se? E se eu não pegar? E se eu não ganhar? E se for câncer? E se eu morrer? E se não der certo? Essa mistura de antecipação de futuro de caráter negativo, mas com uma apreensão sentida no presente, e a apreensão se traduzindo por todos os efeitos corporais que o estado de apreensão traz, ela faz com que a ansiedade possa existir todo o tempo. Nós temos. O que diferenciaria a ansiedade normal da patológica? A ansiedade normal, ela é proporcional e adequada à circunstância. Vou dar um exemplo banal.
sair para comprar vamos imaginar a mim, sair para comprar uma roupa para trabalho, uma calça jeans, uma calça de sarja que eu queira trabalhar. Provavelmente eu vou buscando a que seja mais barata, mais confortável e mais duradoura. Provavelmente não levarei muito tempo procurando, irei em algumas lojas e farei isso. Agora imagine eu sendo convidado para ser padrinho de casamento, ou no casamento dos meus filhos, por exemplo, em que eu tinha que ir para uma roupa, porque como era uma figura importante nos casamentos, todo mundo estaria olhando. Minha roupa não era uma roupa do dia a dia, tinha que ser algo diferente. Então a escolha se hesita mais, porque tem valores diferentes. Então a ansiedade normal, ela é sempre proporcional ao que acontece. Então quando é que a ansiedade se torna anormal? Quando ela deixa de ser proporcional ou adequada. Vamos imaginar uma mulher que faz uma ultrassonografia de revisão normal anual, aparece uma imagem que precisa ser melhor definida com a mamografia, e a mamografia sugere que ela faça uma punção biópsia. Durante esse período, até sair o resultado anatomopatológico, 101% das mulheres ou das pessoas que esperam o resultado estarão com esse si negativo na cabeça. Isso é uma reação que é adequada à circunstância. E quando ela é proporcional? Quando ela não intercepta a vida da pessoa. Quando é que ela é adequada? Quando as outras pessoas, ao se colocar na mesma situação, sentiriam apreensão ou igual. Vamos imaginar que eu vá cortar minha unha, apenas cortar, e eu tenho um grau de apreensão que é tão intenso que parece que eu vou fazer uma grande cirurgia. É desproporcional, completamente desproporcional. Mesmo uma mulher que esteja esperando o resultado do anatopatológico, se for tão excessiva a reação dela que atrapalha o dia a dia, interfere nitidamente, ela estará sendo, a situação é adequada, mas a intensidade não o é. E como é que nós separamos isso? Quando nós não tratamos a eliminar o estado de ansiedade natural de um ser humano diante do futuro. É o que essa paciente deixou transparecer. Pelo fato da medicação ter melhorado, retirado aquele desconforto que é a ansiedade intensa e desproporcional, portanto, uma ansiedade que não era sadia, uma ansiedade anormal. Como o remédio aquietou isso, outras circunstâncias da vida dela que levem à ansiedade, situações conjugais, situações profissionais, no caso dela profissionais, vão trazer apreensão. A pessoa não vai ficar inteiramente vacinada contra essas apreensões, como um zumbi, né? Em que passe pela vida, como diria Manuel Bandeira, né? Quem passou por essa vida em brancas nuvens, passou pela vida, mas não viveu. Então, essa alternância de humor faz parte da normalidade, né? Aquele humor plano, flat, esse não é um humor sadio. Então, voltando para o caso da ansiedade a nossa dificuldade. Tratar a ansiedade não significa eliminar a ansiedade da vida da pessoa, mas tirar a ansiedade que tenha se tornado desproporcional, embora a circunstância exigisse um grau de ansiedade, ou completamente inadequada, porque não é uma ameaça, não existe uma ameaça concreta para ela. Essa apreensão pode ser uma apreensão ligada a um fato corriqueiro, como é o caso de uma demissão, que cria um universo de ameaça real. Portanto, a antecipação negativa tem uma base real, é adequada, mas podem ter expectativas que são criadas por nós. Essa capacidade que nós podemos ter e desenvolver com a psicoterapia de ter níveis diferentes de reação, de proporcionalidade às questões, há questões inteiramente irrelevantes e questões inteiramente relevantes. Entre essas duas, o nível de ansiedade diante da solução deve ser naturalmente diferente. Se uma situação de nível básico causa um nível de apreensão similar a uma grande, tem alguma coisa errada com essa reação. Mas, enfim, o que eu quero citar hoje é lembrar que psiquiatria tem muito mais coisa que em relação a nós e a psiquiatria do que só é a nossa vã filosofia, parodiando Shakespeare. Tchau.